Beleza, então vamos embora. Vou pegar o quadro branco aqui e vamos começar. A aula de hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sou apaixonado, que eu gosto demais, que é dominando o processo de vendas. Eu sou apaixonado por vendas, vendas mudou. Então vamos lá, voltando, acho que deu um crash aqui no computador, mas eu acho que voltou. Voltou? Dá um alô aí para ver se voltou. Voltou, né? Então, beleza. Para mim é muito bacana falar sobre vendas, porque vendas mudou completamente a minha vida, tá? Mudou completamente minha jornada, mudou completamente minha realidade. Então, eu sei o quanto vendas pode mudar a sua vida também. Sabe por quê, turma? Sabe o que eu aprendi? E isso ficou muito claro ao longo do tempo que foi evoluindo, que foi passando. É, Uma faculdade, se você, por exemplo, é um advogado, se você, por exemplo, é um engenheiro, um arquiteto, um médico, numa faculdade, possivelmente, eles vão te ensinar. Se você, por exemplo, for um médico, na faculdade você vai aprender a atender um paciente. Qual o melhor medicamento, qual o melhor protocolo. Mas o grande problema é que na faculdade eles não vão te ensinar como arrumar um paciente. O mesmo serve para um engenheiro. Na faculdade, vai te ensinar a como um engenheiro calcular determinada estrutura, mas ele não vai te ensinar a como arrumar um cliente. E isso acaba sendo um grande problema. Por quê? Porque acaba se formando vários profissionais em várias áreas onde eles não têm a habilidade principal de quê? De ganhar dinheiro. Então, anota isso, venda é uma ciência que te faz alcançar os seus sonhos. Eu tenho, por exemplo, muitos amigos que são profissionais autônomos, sejam médico, engenheiro, um arquiteto. E ao longo desse processo, eu entendi que esses meus amigos, esses meus colegas, alguns deles eram muito bons na sua profissão, mas eram péssimos, 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 péssimos em conseguir arrumar, captar clientes. E isso fazia com que essas pessoas tivessem uma certa dificuldade em quê? Em ser bem-sucedido financeiramente. Porque o processo de vendas te faz ser uma pessoa extremamente bem-sucedida profissionalmente e financeiramente. Quem está me entendendo, escreve sim. Se você está me entendendo até agora o que eu estou falando, escreve sim. Show de bola. Então,
baseado nisso, deixa eu voltar aqui o quadro. Nós precisamos entender esse processo de venda para conseguir ter resultado. Quem aqui de verdade quer ter muito resultado profissionalmente? Coloca eu. Fala, cara, eu quero ter muito resultado profissionalmente. Se você é uma pessoa de fato que quer ter muito resultado profissionalmente, existe um caminho para você dominar o processo de vendas. Mas antes de me aprofundar com o processo de vendas, eu queria falar alguns mitos em relação à venda. Pode ser? Pode ser? Então vamos lá. Mitos sobre vendas. Mitos sobre venda. Vamos lá. Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho. Mito número 1. Bons vendedores. Anota isso, tá? Eu quero que você anote. Eu deixei aqui para anotar junto com você, que eu quero que você anote junto comigo. Ok? Mito número 1. Bons vendedores nascem assim. Ou seja, os bons vendedores, eles já nascem bons vendedores. E eu quero já deixar muito claro para você de cara, de imediato. Isso é mentira. Ninguém nasce bom em vendas. Ninguém. Por mais que talvez você conheça, tenha algum amigo que ele talvez seja muito comunicativo, e por ser bem comunicativo, ele tem uma certa facilidade em abordagem, mas ele não nasceu bom em vendas. Ninguém nasce bom em vendas. Ninguém. Então esse é o primeiro mito. E o segundo mito que vai ajudar a responder essa pergunta, o segundo mito. Bons vendedores são pessoas inteligentes. Bons vendedores são pessoas inteligentes. Segundo mito, mentira. Não são. Que se iguala muito ao primeiro mito. Bons vendedores nascem assim, ou seja, você olha aquela pessoa e você fala, nossa, esse cara é fenomenal, esse cara é fantástico, ele nasceu pronto para isso, o cara é muito inteligente, ele é muito habilidoso. Preste atenção. Eles não nascem assim, os bons vendedores, e eles também não são os mais inteligentes do mundo. Porém, por que que muitas pessoas têm essa percepção? Escreva aqui no chat. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Anota isso. Nas vendas, a mãe da excelência é a repetição. A mãe da excelência é a repetição. Ou seja, você tem a percepção que aquele cara é fantástico. Você tem a percepção, nossa, aquele cara nasceu para aquilo. Aquele cara é muito inteligente, ele é muito bom. Na verdade, é uma constante repetição que trouxe aprimoramento, e esse aprimoramento você tem a percepção que ele nasceu para aquilo. Tá dando para entender sim ou não? Eu vou falar no meu caso. Eu sempre tive dificuldade em falar em público, e é muito engraçado que hoje quem não me conhece olha e fala: "Caraca, esse cara nasceu para isso". Ele tem uma habilidade com o microfone que ele consegue falar com muita fluidez e muita facilidade.
Turma, a minha primeira palestra, a minha primeira abordagem de venda foi ridícula. Cara, eu fico. Se você, por exemplo, se você for agora no meu canal do. Agora não, mas quando acabar lá, no meu canal no YouTube e assistir os primeiros vídeos, você vai rir muito. Jordão, e por que que você não deletou esses vídeos? Porque é massa ver a evolução. É surreal você comparar a evolução de quem você era e quem você se tornou. E o melhor, não é nem aquilo do que, não é nem perto daquilo do que há de vir. Então, eu sei que eu ainda vou me tornar algo ainda melhor. Ah, Jordão, por quê? Porque a constância, ela vem para aprimorar. Ou seja, a mãe da excelência é a repetição. Anotou isso aí? Vamos lá para o próximo. Terceiro mito de vendas. Para vender, preciso falar muito. Para eu conseguir vender, eu tenho que falar muito e ter vários, trocentos argumentos e etc. e tudo mais, pererê, parará. Não, mentira. Para vender, você precisa falar o necessário. Você precisa falar pouco, mas o necessário que chame a atenção. Chame a atenção do teu prospecto. Por exemplo, como que eu consigo falar pouco e ser assertivo? A Ana já matou a charada. Escutando mais. Fazendo perguntas certas. Perguntas essas que vão extrair respostas direcionadas e respostas estratégicas para um fechamento de venda. Por exemplo, se você está buscando apresentar algo para alguém, uma oportunidade de negócio, para a pessoa fazer uma renda extra. A pergunta poderosa que pode ser feita nesse caso seria: cara, como é que está a tua situação atual, profissionalmente, financeiramente? Tu está satisfeito ou não? E deixa a pessoa falar, velho. Nessa resposta, ela mesmo vai dizer qual é o caminho, porque ela precisa. Por exemplo, a resposta seria: cara, eu estou muito satisfeito com o meu trabalho. Eu até gosto do meu chefe, eu até gosto do ambiente de trabalho, mas, velho, para mim, não tem condições, velho, de pegar o trânsito de manhã, demorar 2 horas para chegar no meu trabalho, de noite, demorar mais 2 horas para chegar em casa. Isso é o que me mata, velho, me deixa muito satisfeito. E aí, por exemplo, se você tem um negócio que permite a pessoa, estou dando um exemplo, tá? Que permite a pessoa trabalhar do computador com o celular e fazer uma renda extra ou até mesmo uma renda principal com aquilo ali, você já tem argumento suficiente para conseguir fechar uma venda. Por quê? Porque o que é um processo de venda? Anota isso aí. O processo de venda é alguém que está buscando, perdão, é alguém com uma dor que está buscando uma solução para aquela dor. Esse é o processo de venda. Em qualquer etapa. Ah, eu quero comprar uma bola de futebol. Qual é a minha dor? Eu não tenho uma bola de futebol. Mas para quê? Eu não quero só ter uma bola de futebol. A minha dor é porque eu quero jogar bola com o meu filho e eu não tenho uma bola de futebol. Então, esse é o motivo que eu quero comprar uma bola de futebol. Existe alguém no mundo vendendo uma bola de futebol. Quando essas pessoas se encontram e o vendedor faz as perguntas certas, a venda acontece.
Quem tá me entendendo, sim ou não? Responde sim ou responde não. Então, você precisa entender isso. Mito sobre vendas. Para vender, preciso falar muito. Mentira. Você precisa falar pouco, escutar, fazer as perguntas certas, porque também não adianta. Ah, Jordão disse que tinha que falar pouco, aí eu fico calado. E a outra pessoa também fica calada. Imagina. O cara, aí o outro, aham, e aí? Não, e aí tu? E aí, bora fechar? E aí? Aí não tem como. Então fala pouco, fazendo as perguntas certas, direcionada para te ajudar a ser preciso na hora que você falar. Na hora que você vem com a argumentação, eu costumo falar que é a argumentação sniper. Você fala pouco, mas quando você dá o tiro, é headshot. Um outro mito: o não do cliente é o fim do mundo. Meu Deus, esse daqui é para muitas pessoas o fim de tudo. Quantos de vocês, ou até mesmo vocês, quantos amigos de vocês, ou até mesmo vocês, desistiram de algo após tomar sucessivos nãos ao longo da sua trajetória? Inúmeras. Inúmeras. Pessoal, hoje, deixa eu ver se eu acho. Pega ali aquela placa ali, por favor. A de 145. Hoje eu recebi na empresa que eu atuo uma placa, não sei se você dá para ver aí. Tá dando para ler? 145 milhões de faturamento. Loucura, né? 145 milhões de reais faturado. Sabe o que é o mais louco de tudo isso? Eu demorei um mês, aproximadamente, para conseguir receber o meu primeiro sim dentro dessa indústria do marketing de relacionamento. Eu tomei vários nãos. Primeiro, porque eu era muito amador. Segundo, eu era muito novo, então meu ciclo social era de gente muito nova e pessoas muito novas às vezes não têm dinheiro. E terceiro, eu estava muito, muito, muito quebrado. Então, eu demorei um período para conseguir receber o meu primeiro sim. Já imaginou se eu tivesse desistido nos 4, 5, 6 nãos que eu recebi de primeira ao buscar fazer parte desse projeto que eu faço hoje? Já imaginou se engenheiros, arquitetos, advogados, médicos, quando vai, de alguma forma, buscar promover aquilo que você faz e as pessoas te rejeitarem, recusarem o teu serviço, não, não tenho interesse, não, não tenho interesse, e você desistir na primeira etapa achando que aquilo dali não é para você, sendo que tem um grande problema. Preste atenção. Quem aqui é profissional autônomo, tipo empreendedor, ah, empreendedor, não tem diploma, tá? Não é um engenheiro, não é um arquiteto. É uma pessoa que decidiu empreender, mas não tem, tipo eu, por exemplo, eu não tenho diploma, eu não tenho faculdade, entendeu? Eu decidi empreender e me lancei. Sabe qual é? Muitas vezes, olha aí, eu tô vendo que tem uma galerinha do meu time aqui.
Sendo que é muito. Sabe qual é o grande problema, muitas vezes, dessa galera, inclusive eu, tá? Que é essa turminha que não tem diploma, não tem faculdade, decidiu no empreendedorismo buscar uma oportunidade de mudar de vida. Beleza? Porque empreender não precisa de diploma, precisa de várias outras coisas que vão além de um diploma, que é aprender a vender, aprender a administrar, aprender a liderar. Então, e aí, beleza. Qual que é o ponto que eu entendi? Presta atenção, tá? Pessoas que não passaram por uma faculdade, elas são muito mais suscetíveis a desistir de algo porque não existe um peso de 3, 4, 5 anos de estudo. Como assim, Jordão? Por exemplo, você decidiu abrir uma barraquinha de cachorro-quente. Abrir um restaurante, vai. Vou falar melhor. Abrir um restaurante. E aí, não tá tendo movimento o restaurante. Não tá tendo movimento. Primeiro mês você tem prejuízo. O que é para você fazer no primeiro mês de prejuízo? Aprender a vender. Cara, aonde que tá a falha do meu restaurante que não tá chegando cliente? É isso que você precisa fazer. O que é que a maioria das pessoas fazem? Desistem. Já uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que se formou em direito, passou na OAB, começou a advogar, no primeiro mês ela não consegue ter uma clientela legal. Beleza. O que a maioria das pessoas que passaram 4, 5 anos estudando numa faculdade, depois estudou para a prova da OAB, depois começou a advogar, mas não consegue ainda ter resultado financeiro como advogado, o que a maioria delas fazem? Continuam fazendo aquilo que elas propôs a fazer. Por quê? Por conta do peso do histórico de estudo, do diploma. Ou seja, na cabeça dela, ela coloca, cara, eu passei 5 anos da minha vida estudando para isso aqui, eu vou desistir no primeiro mês, vou desistir no segundo mês, vou desistir no terceiro mês, não tem condições. Isso é massa, sabe por quê? Porque muitas vezes essa pressão do histórico, do estudo, do esforço, da dedicação, da sala de aula, foi isso que fez muitos advogados se tornarem pessoas muito bem-sucedidas. Mas o grande problema é que no empreendedorismo não existe essa pressão. Da mesma maneira que é muito fácil começar, é muito fácil terminar. E literalmente, milhares de pessoas desistem de empreender por conta do maldito não. Principalmente quando esse não carrega uma carga energética muito negativa. Jordão, como assim? Uma carga emocional, perdão, muito negativa. Jordão, como assim? Quando esse não vem de amigos, familiares, pessoas que você conhece. Quando esse não vem dessas pessoas, aí fica ainda mais difícil. Eu tenho um episódio que para mim foi muito desafiador, foi quando eu comecei a empreender, e aí eu chamei um colega meu que é um advogado muito bem sucedido, ele é meu irmão, grande amigo meu. Eu já estava começando a ter um resultado no negócio que eu faço. E eu chamei esse meu amigo para a gente tomar um café. A gente sentou, estava tomando café ali e tal, etc. E aí eu comecei a apresentar a oportunidade de negócio que eu atuava. E do nada, esse meu colega pegou o celular dele, escutou um áudio, olhou para mim e falou: Jordão, eu não tenho interesse nesse negócio que tá fazendo, não, velho. E outra coisa, eu tenho uma reunião agora, eu vou precisar sair. Se levantou, botou R$ 50 na mesa e foi embora. A conta deu tipo, sei lá, R$ 20. Ele botou R$ 50 e foi embora. Caraca, aquilo dali, pra mim, foi um peso emocional, uma carga negativa tão gigante
que naquele momento eu estava tendo resultado no negócio que eu atuava, sendo que eu falei, caraca, velho, nossa, velho, eu acho que eu deveria ser advogado, velho. Eu deveria ser engenheiro. Eu comecei a acreditar que as pessoas não iam me valorizar porque eu não tinha um diploma. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a buscar momentaneamente um negócio mais sólido, vamos dizer assim, ou seja, estudar para concurso, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso por que que aconteceu? Alguém sabe dizer o motivo por que isso aconteceu? Aconteceu porque veio uma carga emocional de uma pessoa que é meu irmão, é um grande amigo meu. E essa carga emocional do não me neutralizou. Ou seja, agora, galera, 145 milhões de reais faturado. Já imaginou se eu tivesse parado? Você tem noção de que aí fora existem milhares de Jordãos que estavam sentados num café e pararam de construir seus sonhos por conta de uma carga emocional muito negativa do não. Tem noção disso? O que eu falo para você é o não do cliente não é, não é o fim do mundo. O não é só uma etapa da venda. Presta atenção. Presta atenção. Você acha que todo mundo vai querer comprar seu produto por mais que ele seja incrível? Claro que não, turma. Vamos, só para você ter ideia. Você sabe qual é uma das marcas mais famosas do mundo hoje? Bota aqui no chat. Mais conhecida. Isso, a Vanusa matou. Coca-Cola. A nível das pessoas saberem o que é. Porque o iPhone, por exemplo, por mais que seja incrível, tem muita gente, por exemplo, em países subdesenvolvidos que não tem conhecimento, não tem acesso e tudo mais. Mas a Coca-Cola é uma das marcas mais conhecidas do planeta. Agora, quer um negócio interessante? Quem aqui ama Coca-Cola? Ama Coca-Cola. Fala, caraca, é muito bom. Tem uma galera que é viciado, o time do viciado em Coca-Cola. Quem aqui? Olha aí, ó. Eu gosto. Eu. Linha tentando parar. Quem mais? Tem mais gente aí, vai. Fala aí, quem é que gosta de Coca-Cola? Tô falando, turma, de uma das marcas mais famosas do planeta. Um dos produtos mais vendidos do planeta. Ok. Quem aqui olha a Coca-Cola e pode ser que tenha gostado um dia, já bebeu muito Coca-Cola, mas hoje fala, cara, isso aí é um veneno. Eu não bebo de jeito nenhum. Isso daí. E não é que, eu parei de beber Coca-Cola. Não, não é isso. É realmente repudiar a Coca-Cola. É falar, cara, isso é um veneno. Eu não bebo esse veneno de jeito nenhum. Eu não dou para os meus filhos por nada nesse mundo. Quem é que tem essa visão? Aí olha que loucura. Por exemplo, pizza combina com coca. Por exemplo, Gabriela, minha esposa, ela não gosta de coca por nada. Por nada. Porque ela tem essa percepção que é um veneno. O que é que ela toma? Ela toma água com gás
com limão espremido para simular o refrigerante. Ela pega o limão, espreme o limão na água com gás e ela simula o refrigerante, porque no nosso subconsciente foi construída essa visão de que água com gás ela é uma bebida interessante para os momentos de lazer, seja Guaraná Antártica, Coca-Cola, etc., com uma pizza, com um hambúrguer, essas coisas. E aí, minha esposa fez, isso é verdade, não tem como fugir disso, então eu vou adaptar água com gás e limão. Mas olha que incrível, tá? Para todo mundo entender. Cara, mesmo nos produtos mais vendidos do mundo, tem uma galera que ama e tem uma galera que odeia. E isso sempre vai acontecer. Tem uma galera que vai gostar e tem uma galera que vai falar, cara, eu não tenho interesse. E tá tudo bem. Escreva aí no papel, no teu caderno. Tá tudo bem tomar um não. Tá tudo bem tomar um não. Não é o fim do mundo. Mais um mito. Preço e desconto são os fatores que mais pesam. Turma, você quer conhecer um vendedor fracassado? É a pessoa que tem essa mentalidade aqui. Preço e desconto são os fatores que mais pesam. Você sabe qual é o celular mais vendido do mundo? Sabe qual é? Não. iPhone. Cara, mas podia ser o Samsung? Também podia. Sendo que existe um celular chinês, eu não vou nem falar aquele Xiaomi, que aquele Xiaomi é até bom. Mas eu tô falando, tem uns celulares chineses que o celular custa R$ 100, R$ 200. Você sabe que celular é esse? Não. Ah, por que que você não sabe que celular é esse? Porque a gente precisa entender que preço e desconto não são os fatores que mais pesam. Quais são os fatores que mais pesam? Coloca aqui no chat. Quais são os fatores que mais pesam numa venda? Não, não é. Os fatores que mais pesam. Descobrir a dor do cliente. Esse é o fator que mais pesa numa venda. Vocês estão entendendo, sim ou não? Presta atenção, presta atenção. Imagina que eu tenho uma creche de crianças e a mãe vai lá visitar a creche. A creche tem uma estrutura normal, não é a melhor estrutura do bairro, não é a pior estrutura, é uma estrutura normal, tão bom quanto as outras. O que que vai me garantir? O que que vai garantir? Eu consegui fechar uma matrícula de uma criança ali. Eu consegui identificar a dor daquela mãe e sanar aquela dor. Por exemplo, minha querida, aqui na nossa escola, seu filho ele vai se desenvolver
assim, assim, assado, vai ter vários benefícios assim, assim, assado, mas acredito que o principal, que é você estar em paz, ter tempo livre, ter tempo para conseguir é, tra- desenvolver seu trabalho ou qualquer coisa nesse sentido, é o que mais você vai conseguir aqui. Sabe por quê? Porque aqui nós temos profissionais seguros que vão te trazer segurança, que teu filho vai estar em paz, que teu filho vai estar seguro e você pode fazer aquilo que você merece. Empreender. Aqui seus filhos vão estar seguros. É ou não é, turma, o ponto de maior atenção numa creche? Por mais que precisa ter uma condição ok. Ah, condição precária, aí também não, mas uma condição ok. Mas é ou não é numa creche um dos fatores, um dos pilares mais importantes? É o desenvolvimento de uma criança a nível cognitivo, entre outras coisas, e a segurança da mãe que a filha ou o filho vão estar seguros ali dentro. Para quê? Para que ela consiga buscar uma vida melhor, para que ela consiga ter tempo livre para conseguir fazer as coisas que ela gostaria de fazer. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sexto, sexto mito. Produto bom se vende sozinho. Mentira. E a prova viva disso é o exemplo da Coca-Cola. Muitas pessoas acham que o produto da Coca-Cola se vende sozinho, sim ou não? Sim, para um determinado público. Mas eu consigo, você também consegue, com argumentos suficientes, chegar numa ceia de Natal, onde só tem Coca-Cola, por exemplo, e falar para sua prima: prima, eu sei que tu não bebe refrigerante, mas é apenas hoje, é só hoje, sabe? Tu vai passar o resto do ano todo sem beber isso aí, mas não deixa de celebrar o Natal com a gente. Eu nem tô fazendo propaganda da Coca, tá, turma? Tá repreendido a Coca-Cola. Ninguém beba Coca. Beba água. Água. Vamos fazer igual a Cristiano. Beba água, não beba Coca-Cola, não. Mas, voltando ao que eu estava falando, com um bom argumento de venda, você consegue convencer sua prima de que uma ceia de Natal em família, confraternizando, não vai matar ela, sabe? Por ela ter tomado um copo de Coca-Cola, ter brindado com a família uma Coca-Cola. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, o que eu falo, e sempre vou falar, é. Sabe por quê, turma? Presta atenção nisso que eu vou falar. E esse é um ponto muito forte, até anotei bem, bem, bem forte isso aqui, tá? É, é muito perigoso você viver nessa visão aqui de que um produto bom se vende sozinho, porque você acaba transferindo toda a responsabilidade como vendedor, ou seja, toda a sua responsabilidade para o produto. E a grande verdade é que a venda é você, vendedor, que faz. E a recompra, quem faz é o produto. Deu para entender? Anota isso aí. A venda é você que faz. A recompra é o produto que faz. Sétimo mito. É errado pressionar o cliente.
Mentira. Tem pessoas que têm medo de fazer fechamento. Deixa eu alinhar uma coisa muito grande com vocês. Existe uma grande diferença entre fechamento, tá? E empurroterapia. O que é esse empurroterapia, Jornal? É você querer empurrar a goela abaixo produtos ou serviços que a pessoa não quer. Eu costumo falar que isso daí é o empurroterapia. E tem muita gente chata que vive nessa visão. Tá dando para entender sim ou não? Jordão, me dá uma dica para eu não me tornar esse cara chato e entrar na visão da empurroterapia. Muito pelo contrário, eu quero entrar na visão do fechamento e ser um cara interessante. Me dá uma dica. Dica de ouro. Tudo que você estiver vendendo pode ser uma garrafa de água, pode ser um serviço, pode ser um negócio. Tudo que você estiver vendendo, para você descobrir se o seu cliente está interessado naquilo que você está vendendo, faça uma pergunta chave. Meu querido, minha querida, de 0 a 10, me fala aí. Quanto que você tem interesse de comprar essa garrafa d'água? Só para eu ter uma noção. Meu querido, de 0 a 10, o quanto que você gostaria de fazer sei lá, um Botox? De 0 a 10, quanto que você gostaria de fazer um Botox? Fala para mim. Meu querido, de 0 a 10, o quanto que você gostaria de entrar com ação contra aquela situação que aconteceu? Meu querido, de 0 a 10, o quanto que você gostaria de almoçar aqui no restaurante? Presta atenção. Essa é uma pergunta matadora para você entender um ponto fundamental na questão de vendas. Se a pessoa tem interesse ou não por aquilo que você está oferecendo. Anota isso daí. Todas as respostas acima de 6, você está com a balança positiva. Todas as respostas de 5 para baixo, você está com a balança negativa. O que significa isso? Balança negativa, não avance mais. Balança positiva, continue fazendo perguntas até encontrar aonde está a objeção e contorná-la. Deu para entender, sim ou não? Vamos para a próxima? Oitava. Um bom vendedor pode vender qualquer coisa a qualquer um. Mentira. Por mais que essa pessoa, por mais habilidade de vendas que ela tenha, e ela até consiga vender muita coisa, qualquer coisa, perdão, a qualquer um, isso não tem solidez. Preste atenção no que eu vou falar, regra número 1 da venda. Se você não acredita naquilo que você está vendendo, você está construindo um castelo de areia. E em uma hora, todo o seu esforço, tudo aquilo que você está gastando de energia vai ter sido em vão. Presta atenção. Existe uma grande diferença entre você estar vendendo um negócio de um projeto inicial e ao longo da etapa esse projeto vai evoluindo cada vez mais. Por exemplo, você decide ser uma esteticista
e você aluga lá o seu ponto e você começa a fazer os trabalhos como esteticista. No início, você não vai ter se você não tiver condições, você não vai ter uma estrutura fenomenal. Isso não significa que você não acredita nem no teu serviço, nem na tua clínica. Simplesmente você não tem uma estrutura ainda na qual você deseja. E não adianta ficar olhando para o lado, para a clínica do vizinho, a clínica perfeita, maravilhosa, e falar, cara, meu sonho é ter aquilo ali. No dia que eu tiver aquela clínica ali, eu consigo ter resultado na vida. Não adianta também. Porque ao longo do processo, a evolução e o melhoramento no teu serviço ou no teu produto, ele é fundamental. Mas se desde o ponto zero, no ponto de partida, você não acredita no teu serviço ou no teu produto, esquece. Você pode até ganhar dinheiro, mas você está construindo um castelo de areia. E isso tem prazo de validade. Tá todo mundo entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Agora eu vou abrir para perguntas. Não acabou ainda, tá, turma? A gente vai para a segunda etapa, mas eu quero finalizar essa primeira etapa abrindo para perguntas sobre os mitos e verdades ou dificuldades que você já passou em relação a vendas. Se você tem, levanta sua mãozinha e aí a gente parte para a segunda etapa da mentoria hoje. Oi, Boa Lid. noite, Boa Jordão. noite. Vamos lá, né? Vamos Jordão, em embora. relação aos mitos, né, tem várias coisas aqui que as pessoas acabam se identificando. E um deles, né, que eu vejo que as pessoas têm muito é o medo, é a vergonha, ou às vezes até a crença de falar que ninguém vai comprar sem nem oferecer porque não acredita, né? O que que você falaria a respeito disso? Porque as pessoas, é o que a gente ouve muito. Nossa, eu não consigo vender. Não, aqui na minha região, as pessoas só querem comprar fiado, né? Ah, aqui ninguém compra nada, mas a pessoa às vezes nem oferece, né? Então, de repente, se você pudesse falar alguma coisa a respeito disso, e de repente dá até uma dica, né? O como avançar esse sinal aí para tirar essas crenças das pessoas que não acreditam na venda, porque assim, eu gosto muito de vender, eu acredito e eu não nasci uma vendedora, né? Mas eu acho que quando a gente acredita no produto, que é igual você falou, a gente vai para frente, né? E quer vender e vender e vender, a pessoa, eu falo, sai da frente que eu amo vender, né? Então, eu queria que você falasse, assim, essa relação, que eu ouço muito isso, sabe? E eu não sei como quebrar essa crença, de repente ter esse mito de as pessoas só compram fiado, as pessoas não querem comprar, e como vencer essa barreira. Perfeito, Lid. Parabéns pela pergunta. O que eu falo para você é o seguinte: todas essas objeções nesse sentido é o fator chamado insegurança, entendeu? Quando eu não me sinto seguro, eu visto uma capa de vitimista e a capa de vitimista me impede de prosperar na vida. Ok, Jordão, como que eu faço para. Qual o primeiro passo que eu faço para fazer com que essas pessoas entendam e se sintam seguros? Primeiro passo, gerando consciência. Ou seja, trazendo informações, treinamento, capacitação. Ah, eu já fiz 10, faz 50. Ah, eu já fiz 50, faz 200. Sendo que todo treinamento, toda capacitação com pessoas inseguras precisa gerar consciência e ter um call to action, uma chamada para ação de uma tarefa de casa. E ela vai fazer aquilo ali não para vender ou ganhar dinheiro, mas ela vai fazer aquilo ali para completar a tarefa de casa. Porque ela quer participar daquele ambiente, ela quer participar daquilo ali, e a única maneira de participar daquele ambiente no qual está sendo direcionado é
fazendo as tarefas de casa. Eu conheço muita gente no meu negócio que alcançaram patamares de... No meu negócio, alguns de vocês conhecem, tem a questão de plano de carreira. Então tem um nível de bronze, prata e etc. É os níveis do negócio. Pessoas são muito mais preocupadas em... Isso é normal, tá? Eu também era assim. Em alcançar os primeiros níveis do negócio. Tem um nível chamado diamante, que as pessoas sonham em alcançar esse nível de diamante. Pessoas sonham mais em alcançar o nível de diamante do que ganhar dinheiro. E tá tudo bem. Por quê? Porque é reconhecimento. Porque é se sentir pertencente a algo. Porque é participar de viagens exclusivas com um grupo exclusivo e fechado. Porque você tem acesso a grupos de network que outras pessoas pagariam muito caro para ter. Então é super compreensivo com que as pessoas estejam nessa visão de querer alcançar o nível, por exemplo, de diamante por conta disso. Mas isso serve para tudo. Então, se eu tenho um grupo e eu dou um direcionamento de uma tarefa de casa e as pessoas só permanecerão nesse grupo se executarem a tarefa de casa, elas vão fazer. E o segundo fator, o primeiro foi gerar conhecimento, consciência e tal, através de aprendizado. Segundo fator, aí eu vou falar de uma analogia muito simples, todo mundo vai entender. Quando você tem um filho que tem medo de, por exemplo, de piscina, qual é a primeira coisa que um pai e uma mãe faz com um filho que tem medo de água, de piscina? O pai e a mãe entra e ou chama para ele ir para os braços do pai, ou pega ele no braço e vai junto com ele para dentro da piscina. Aí pode ser isso. Pode fazer isso numa aula de natação, como o Will escreveu, ou em casa mesmo. Mas é impossível uma criança que tem medo de piscina, você pagar uma escolinha para ele, um professor estranho, você ir embora. Por quê? Porque a criança, ela só se sente segura com alguém de confiança dela. Tá dando para entender ou não? E por que ela entra na piscina? Segurança em você, confiança em você. O processo de vendas é a mesma coisa. Se o meu colega não tem segurança em vender, eu vou pegar na mão dele e vou vender junto com ele. Principalmente a abordagem de cliente. Eu me tornei expert em prospecção, porque eu entendi, eu vou falar na segunda etapa dessa aula, que esse o que dá mais dinheiro nas etapas de venda é a prospecção. É o que gera mais dinheiro. Aí eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou virar expert em prospecção. E qualquer pessoa que anda comigo, ela se sente ela vê o quanto que é bobo esse medo que ela tinha de prospectar. Qualquer pessoa. Jordão, por que isso? Porque eu faço intencionalmente exemplos constantes de prospecção. Então, por exemplo, vou dar uma pessoa, Gabriela. Gabriela era arquiteta, minha esposa. Ela é arquiteta. Para você ser bem sucedido em arquitetura, você tem que ter o quê? Clientes. Para você ter cliente, você tem que o quê? Vender. Prospectar. Ela era péssima nisso. Tinha vergonha, tinha medo, insegurança, etc. Ela tinha um talento, ela tem um talento, e aí é talento mesmo, talento nasce com você, de projetar ambientes. Então ela entra num quarto que está em construção, perdão, que nem tem quarto, na verdade. Ela entra na obra que ainda vai fazer, ela olha e fala, cara, eu acho que o quarto dessa criança vai ficar lindo dessa maneira aqui.
E aí, claro, ela estuda pra caramba as referências e tal, de arquitetura, da atualidade, junto com o talento que ela tem, pô, o quarto fica perfeito. Aí eu falei pra ela assim, de verdade, eu falando pra ela, amor, de verdade, de que adianta esse talento sem cliente? Quem vai reconhecer esse talento? E aí ela entendeu. Aí o que que eu fiz? Sabe, Lidia? E foi um negócio bem interessante. Como era uma pessoa que convivia muito comigo, todo canto que nós íamos, todos os lugares que nós íamos, todos, a gente ia, todos, eu abordava as pessoas. Todos os lugares. A gente ia no supermercado, eu abordava a mulher do caixa. E eu aborda, por exemplo, eu podia abordar, que é uma abordagem que eu já sou muito profissional no meu segmento. Mas não, eu abordava para o segmento dela. E eu fazia isso intencional. Então eu chegava para a menina do caixa e falava: Ô, minha querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa a curiosidade, tá? Tô sendo muito curioso aqui, mas hoje você mora de aluguel ou você tem sua casa própria? Meu filho, eu aqui trabalhando nesse caixa, como é que eu vou ter uma casa própria? Ah, mulher, mas hoje em dia tem muitas opções, você consegue no Minha Casa Minha Vida, e vai conversando, e vai trocando ideia, e batendo um papo. Rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta. Por mais que seja uma casa alugada, tu teria interesse de, com custo quase zero, conseguir dar uma reformada na tua casa, uma repaginada na tua casa? A mulher, como que eu não queria, meu filho? Claro que eu queria. É o quê? É o lado desse lado do Luciano Huck? Me diga aí o que, que você quer. Aí eu falei, ó, me passa teu WhatsApp, que eu tenho um negócio interessante para você. Aí eu pegava, contato de um, de outro, de outro, de outro, de outro. Eu falei assim, amor, quanto é que custa um projeto teu? Quanto é que custa um projeto teu? Ah, depende. Tem projeto que custa 5 mil, tem projeto que custa 7 mil. Legal. Tu teria algum projeto, que não seria projeto, mas algo de decoração, voltado para a classe C, para a classe D, que fosse muito acessível para esse povo conseguir reformar sua casa sem gastar quase nada? Não, não tenho. Mas dá para fazer algo nesse sentido? Dá. Porque aí, ao invés da pessoa colocar o revestimento tal, você bota um papel de parede que simula aquele revestimento, e esse papel de parede você consegue comprar no Mercado Livre ou na Shopee, bem baratinho, e a pessoa vê no YouTube como aplicar o papel de parede, então não precisa contratar gente para aplicar. E falei, e se tu começar a montar um projeto desse e abordar um bocado de gente na rua, oferecendo um negócio que já está pré-pronto, pré-projetado, e tu só vai adequando os ambientes. E o melhor, tu não precisa ir no local. A pessoa bate foto para tu, com as fotos que tu tem, tu projeta no teu computador e vende aquilo ali bem baratinho. Ela, pô, interessante. Legal. Resumo da história. Ela hoje, ela tem um site dela lá, vende bastante isso na internet para quarto de bebê. Ela preferiu segmentar para quarto de bebê. Então ela vende para quem? Ela se especializou para quem? Para mamães que querem reformar um quarto de bebê. E aí ela pegou essa visão e ela está indo, seguindo. E tudo isso, Lid, porque intencionalmente eu falei, cara, eu preciso ensinar essa menina a vender, senão ela vai ser um talento desperdiçado. Tá entendendo? E isso funciona. Ela tem até uma plaquinha. Ela ganhou uma plaquinha de uns 300 mil reais faturado e tal. Loucura. Ah, e aí eu entendo. Aí a grande questão que todo mundo tem que entender é: isso tudo parte do princípio de vendas. Entende? E ela era uma pessoa péssima para vender. Tinha vergonha, não tinha segurança, não tinha autoconfiança. E o que que eu fiz? Peguei pela mão e comecei intencionalmente a abordar um bocado de gente. E todo mundo que eu abordava, no final a gente entrava no carro, aí eu olhava para ela e é difícil. É um bicho de sete cabeças.
Sabe qual é o problema? Você constrói esse bicho dentro de você. Você constrói esse monstro dentro de você. E aí vai saindo, vai saindo. Ela vai vendo, nossa, como é ridículo isso. Nossa, que besteira eu tinha na minha cabeça, velho. É só conversar com as pessoas, meu Deus. Eu achava que eu tô sendo invasivo, tô sendo chato. Porque tem, tá, turma? Tem pessoas que é invasiva. Tem pessoas que são chatas. Por isso que eu falo que é uma arte a ciência de vender. Com o jeito certo, com o método certo, você consegue ter resultado. Valeu, Lid. Jadson, tá contigo. Boa Boa noite, noite, meu Jordão, meu querido. líder. Boa noite a todos aí. É, Jordão, é o seguinte, dentro dessa mesma questão que a Lid trouxe para a gente, eu observo que às vezes as pessoas elas estão sempre abordando as mesmas pessoas, né? Tentando vender sempre para as mesmas pessoas. Quando elas falam, eu já falei com todo mundo, as pessoas aqui da minha região ninguém quer, a gente percebe que elas estão abordando sempre as mesmas pessoas ali, uma lista pequena que ela tem, e que às vezes as pessoas já estão até começando a rejeitar quando ela chama ali ou liga ou manda uma mensagem, a pessoa já fala, não, mas já não quero comprar nada, né? Antes dela falar qualquer coisa, a pessoa já está, enfim, porque está sempre batendo ali na mesma tecla. A minha pergunta é como fazer para abrir esse leque, para aumentar essa lista de clientes? Legal. Eu vou, Jadson, eu vou. Essa, na verdade, é a próxima etapa da aula, que eu vou falar sobre o funil de vendas, que é justamente sobre isso. Jordão, como fazer com que a lista vire infinita? Porque o grande. Mas eu vou pincelar um pouco sobre a tua pergunta, e aí eu já vou entrando no tema da. Ah, não, o Carlos levantou a mão, então eu vou ter que responder o Carlos. Mas, Jadson, basicamente existe uma etapa de venda, tá? Que eu chamo de funil de venda. E esse funil ele precisa ser infinito. Por quê, Jordão? Entendam todos vocês. Aqui nessa live, nos últimos 30 dias, comprou uma bola de futebol? Escreve eu aqui. Ninguém. Quem aqui, durante toda a sua vida, já comprou uma bola de futebol para você, para presentear alguém, para dar de presente para um filho, para um amigo, para um sobrinho, para, enfim, alguém? Opa, opa, olha a quantidade de pessoas. Quem mais? Algum momento, faz 10 anos, Jordão, faz 20 anos eu fiz uma ação solidária no Natal e eu comprei várias bolas de futebol e dei de presente pro pessoal. Ou um amigo secreto, eu tirei meu sobrinho, dei uma bola de futebol para ele. Quem aqui já comprou? Então a gente começa a entender que venda ela é apenas uma etapa de que aquilo ali vai acontecer no tempo certo. O que significa que se eu cada vez mais, e a gente vai falar sobre isso, que é o funil de venda, cada vez mais aumentar minha base de prospecto, uma hora aquela venda acontece. E se eu tenho um produto diferente de uma bola de futebol, mas, por exemplo, uma garrafa de água, eu tenho ainda mais força de vender aquilo ali. Vou falar um negócio para vocês, tá, turma? Quais são hoje os no quesito vendas, o que se tem mais força hoje de tudo, 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 tudo. Que se tem mais força
no mercado é você empreender, perdão, você levar oportunidade de empreender para as pessoas. No grau de escala de 0 a 10, o que tem mais força de venda sempre vai ser oportunidade de negócio. Jordão, por que isso? Porque de 10 pessoas que você conhece, quantas querem ganhar dinheiro? 10. Ou melhor, 11. Então, isso eu tenho uma resposta. Cara, e aí eu tô falando, respondendo especificamente a resposta do Jadson, porque eu sei que ele atua comigo, porque se ele, ele começou a perguntar ao meu líder, eu sei que ele trabalha, né, comigo, junto comigo. E aí eu falo, pô, especificamente para você, Jadson. Hoje você tem nas mãos um negócio que a cada 10 pessoas que você abordar, 10 querem. Que é o quê? Mudar de vida, ganhar dinheiro, ter uma renda extra. Beleza. O que significa isso? Significa que se você entender o poder da prospecção, você vira uma máquina de construção de negócio. Porque de 10 pessoas que você vai falar, 10 vão querer desenvolver o negócio. Diferente, por exemplo, do projeto de Gabriela. De 10 pessoas que ela falar, eu vou segmentar só para mulher. De 10 mulheres que ela falar, pode ser que 6 não estão grávidas, não tem filho. Tá entendendo? Então já filtra. Só sobra 4. Dessas 4 que estão, por exemplo, grávidas, 2, 3, ou 2 ou uma vai ter interesse. Então, a nível de interesse, eu não estou nem chegando nas objeções. Eu tenho interesse, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho interesse, mas eu não tenho tempo. Eu tenho interesse, mas... Não, eu não estou nem chegando nas quebras de objeção. Eu estou falando de interesse. A cada 10 mulheres que ela apresenta o projeto, 7, 8 não tem interesse. 2, 3 têm interesse. Dessas 2, 3, as 3 têm que quebrar a objeção. No seu negócio é totalmente diferente. 10 têm interesse. Não no teu negócio, mas no motivo no qual o teu negócio pode proporcionar para ela, que é o quê? Quero ganhar dinheiro, quero ter uma renda extra, quero alcançar meus sonhos, quero ter qualidade de vida, quero ter liberdade financeira, quero ter liberdade geográfica. Você tem muitos benefícios que podem destravar muitas vendas para você. Qual que é o grande problema? Primeiro, abordagem errada, ou seja, eu estou muito mais preocupado em vender o que eu quero vender do que entender a dor daquele cara e ser sniper. Ou seja, vou dar o tiro certo. Falar pouco, escutar bastante, fazer as perguntas certas para dar o tiro certo. E o segundo, que é o que eu vou falar agora, é funil de vendas, prospecção. Aí já já a gente entra no funil de vendas. Fechou, Jadson? Tamo junto. Carlos, tá contigo. Boa noite, Jordão. Boa noite a todos que estão presentes na sala. A minha pergunta é o seguinte: acho que é unânime na opinião de todos que vendas é milenar, sempre existiu e sempre vai existir vendas. Porém, principalmente pós-pandemia, nota-se uma grande transformação por um todo. Exemplo é que, se fosse alguns anos atrás, essa tua mentoria seria ao vivo, não online. E hoje a gente já vê muitas mentorias que não estão sendo presenciais, mesmo online, estão sendo gravadas. Parabéns a você, parabéns ao Eduardo Batista, que está fazendo ao vivo e abrindo espaço para a gente interagir com as perguntas. Tá? Pois bem, a minha pergunta é o seguinte: partindo do princípio de que a venda há necessidade do contato direto com as pessoas e identificar a dor delas,
a necessidade, a causa, as vendas vão se manter no perfil tradicional ou vem muita inovação por aí? Porque a gente tem visto especialistas falar que a maioria das profissões vão acabar. E a venda, no meu entendimento, na minha visão, e eu creio que da maioria, não vai passar por esse processo de acabar essa profissão, né? Essa nobre arte de vender. Porém, haverá muitas mudanças. Qual é o caminho que nós temos que nos antenar a partir de agora para poder evoluir cada vez mais no resultado final, que é alcançar o objetivo de fechar as vendas? Show de bola. Carlos, o que que eu entendi, tá? E eu tava conversando muito, foi muito boa essa pergunta, porque, cara, eu entendi uma parada que para mim fez muito sentido. Eu tava até conversando com o Duda sobre isso. É que a tecnologia ela tá avançando muito forte, mas muito forte mesmo. Eu não sei se vocês estão em conhecimento assim muito aprofundado do chat GPT, mas aquilo dali é muito surreal, velho. Quem é acostumado, por exemplo, de usar o Google para fazer as coisas, tipo, eu gostaria de saber uma receita, aí o cara bota no Google lá. Eu gostaria de saber como, enfim, várias coisas, né? Tem no Google, no YouTube, tem muita coisa. Cara, aquele chat GPT é loucura. Eu fiquei impressionado. E aí eu tava conversando com o Duda e falei, meu amigo, isso daqui, ele vai avançar a humanidade a nível de tecnologia, informação e tudo mais de uma maneira surreal. Sendo que tem um fator, velho, que para mim fez muito sentido por mais que as tecnologias, os robôs, automações, eles avancem muito forte, as habilidades de vendas, elas sempre serão emocionais. É o feeling emocional ali. Quando você está fazendo perguntas para alguém, o que que você quer saber? Você quer saber quais são as dores daquelas pessoas. E aí, o que eu vejo se você cada vez mais adquirir expertise no funil de venda, no processo de venda como um todo, você se torna um expert. Máquina nem automação nenhuma no mundo vai conseguir te substituir. Você está entendendo? Agora, a tecnologia, ela vai vir para te ajudar, vai vir para nos ajudar, vai vir para somar. E isso é muito positivo. Porque enquanto de maneira tradicional você conseguia falar com uma, duas, três, quatro pessoas, hoje, se você fizer um funil muito bem feito, com processos e tudo mais, você consegue falar com 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 pessoas, 50 pessoas. E isso é muito interessante. Então, o que eu vejo não importa o quão a tecnologia vai avançar. O que importa é eu aumentar a minha consciência sobre vendas, aumentar a minha habilidade, aumentar cada vez mais a minha habilidade e a minha expertise sobre vendas. Porque quanto mais eu aumento isso, mais eu domino essas ferramentas e mais eu consigo ganhar dinheiro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um exemplo simples, tá? Hoje você tem uma lista de transmissão no WhatsApp, sim ou não? Sim. E que você consegue disparar 500 mensagens de uma vez só. Tem pessoas que não entendem e não dominam a arte de vendas e ela pega e manda uma mensagem generalizada para as pessoas. Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma lista, estou dando um exemplo, eu tenho uma lista de prospectos, ok? Tenho lá uma lista de transmissão de prospectos. E eu posso muito bem, ao invés de eu ficar mandando propaganda, chegar segunda-feira e eu mandar uma mensagem, por mais que ela seja generalizada, mas a mensagem seria assim, ou para homem ou para mulher, tá? Mas seria,
Desejo que você tenha uma excelente semana. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada. Só isso. Puf. Várias pessoas vão ler aquela mensagem e o que que ela vai fazer? Responder. Nem que seja com um amém, nem que seja com um emojizinho, com a mãozinha assim. Mas ela vai responder. E as pessoas que responderem, elas estão me dando acesso de eu começar novamente uma conversa que não tinha nada a ver com o tema inicial lá, por exemplo. Aquela pessoa entrou na minha lista de transmissão porque eu estou prospectando ela para o meu negócio. Não, mas aquela mensagem não teve nada a ver com o meu negócio. Foi apenas uma mensagem que a pessoa respondeu porque se identificou ou por gratidão. E aquela resposta me gerou uma nova conexão que me permitiu começar novamente uma nova conversa. Sem ser chato, sem ser insistente, sem ser essas questões que eu falei anteriormente. Então, isso é usar a tecnologia a seu favor. Quantas mensagens dessa eu disparei de uma vez só? 500. Quantas pessoas me responderam? 50. São 50 novos prospectos. E eu vou fazendo isso, e eu vou fazendo isso, e eu vou fazendo isso, e eu vou fazendo isso. Várias vezes. Tá entendendo? Então é dominar a tecnologia a seu favor. Fechou? Vamos embora para a Obrigado. próxima. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Vamos embora para a próxima etapa da aula, que é, anota aí, funil de vendas. Funil de vendas. E como é que funciona um funil? Isso daqui é um funil. E ele tem várias camadas. Aqui eu vou falar, deixa eu pegar aqui. Aqui eu vou falar de, basicamente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. A primeira camada do funil. Então, presta atenção, tá, turma? E isso vai mudar teu jogo. A primeira camada do funil, e isso tem que estar muito claro para você, na minha opinião, que mudou meu jogo. Eu acho que a mais importante é a prospecção. Prospecção. Prospecção é algo que você tem que fazer que só depende de você. A venda depende de você e do cliente. Prospecção só depende de você. Tá dando para entender, sim ou não? Como você tem, de maneira profissional, uma prospecção, criando uma lista de possíveis clientes. Sendo que, presta atenção, essa lista ela precisa ser renovada imediatamente quando ela é usada.
Então, como é que funciona uma lista de prospecção de maneira profissional? Vamos supor, eu costumo colocar uma lista de 100 nomes. 50 no mínimo, 100 é um número ok. Se você é muito intenso, é uma lista de 300, 500, 1000 nomes. Ok? Mas uma lista de 100 nomes. Toda vez, aí essa lista de possíveis clientes, em algum determinado momento, eu vou ter que abordar esses clientes. Eu vou mostrando para vocês a etapa do funil. Toda vez que eu abordo o cliente, ele me respondendo que sim ou que não, tanto faz, pouco importa para mim. O importante é entender que essa lista, quando eu abordei, eu circulo lá com o nome da pessoa, com abordagem, e elimino dessa lista de prospecção essa pessoa. E quando eu elimino a de prospecção, tá? Essa pessoa, eu preciso substituir ela por outra pessoa imediatamente. Dessa forma, você consegue construir uma lista eterna. Com esse exercício, você consegue construir uma lista eterna. Por exemplo, botei na minha lista um amigo meu de infância, João. Fiz todo o processo do funil, cheguei na abordagem, risquei o nome de João. Aí eu entro em outro funil, que é o follow-up, vou saber se João vai querer ou não adquirir o meu produto ou o meu serviço. Mas da minha lista de prospecção, João já saiu. Por quê? Porque eu já abordei ele. Ok, eu tinha 100 pessoas na lista. Abordei o João, a lista ficou com quantos? 99. Imediatamente, no dia seguinte, eu preciso voltar a ter 100 pessoas na lista. E aí eu posso falar assim, Jordão, mas eu não tenho ninguém mais para colocar na lista. Verdade. Quando isso acontecer, o que é que eu preciso fazer? Ir para a rua, abordar pessoas. É para apresentar alguma coisa? De jeito nenhum. Apenas para ter a oportunidade de pegar o contato dela, o WhatsApp dela, e colocar o nome dela na lista de prospecção. Para quê? Para que sua lista volte ao número inicial de 100 pessoas. E no dia seguinte eu falei com 5. Falei, fiz toda a abordagem com 5 pessoas. O que eu vou fazer imediatamente? Arrumar mais novos 5 pessoas que eu vou jogar na minha lista de prospecção. Essas pessoas que eu arrumar e vou jogar na minha lista de prospecção, eu vou falar imediatamente com elas? Claro que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o importante é elas estarem na minha lista de prospecção, substituindo as 5 pessoas que eu falei no dia anterior. Dessa forma, eu permaneço com uma lista de prospecção ativa e eterna. Nunca deixa cair. Nunca deixa cair. A segunda etapa. Qualificação. Eu tenho uma lista de pessoas e a próxima etapa é eu qualificar essas pessoas. Ou seja, pode ser fazendo estrelinha, dando notas de 0 a 10. Quanto que essa pessoa ela tem potencial para adquirir o meu produto ou o meu serviço? E vou fazendo uma qualificação. Vou listando ali as melhores notas vão para o topo da minha lista para minha primeira abordagem. Mas a qualificação é extremamente importante. Por quê, Jordão? Porque é muito mais interessante quando te falta a habilidade de se comunicar, quando te falta vários outros fatores, você abordar as pessoas que, por exemplo, de 0 a 10, quanto que fulano gostaria de comprar o meu produto? Na minha visão, 10. Então, é muito mais fácil essa pessoa comprar de você, por mais que você não tenha ainda expertise na abordagem, expertise na comunicação, que isso, ao longo do tempo, você vai se tornar essa pessoa, como eu falei
no início da aula. Por mais que você não tenha essas habilidades, a nota dela, por ser tão grande e pelo teu produto ou serviço chamar muita atenção dela, ela vai querer adquirir aquilo ali. Então, por isso é importante a qualificação. Terceira etapa do funil. A abordagem inicial. E que abordagem é essa, Jordão? A abordagem para você saber se é para apresentar o teu produto ou serviço ou não. Aquele papo inicial, aquelas perguntas iniciais. Por exemplo, vou falar do meu negócio que eu apresento algumas vezes, uma oportunidade de negócio. Primeira pergunta. De 0 a 10, me fala aí. Numa conversa, chega um determinado momento, eu falo, de 0 a 10, quanto que você está satisfeito com o teu trabalho hoje? 10, muito satisfeito, 0, extremamente satisfeito. Aquilo dali já é um filtro para mim, velho. E essa pergunta de 0 a 10, ela serve para tudo que você estiver vendendo. Estão entendendo ou não? E, na minha opinião, essa pergunta de 0 a 10, ela é justamente um filtro. Para quê, Jordão? Para a próxima etapa do funil, que é o quê? Apresentar. A apresentação do teu produto ou do teu serviço. Então, deu sinal verde, vai para cima. Eu costumo falar para as pessoas que trabalham comigo que eu, Jordão, no meu negócio, eu estou procurando pessoas que estão procurando por algo. Eu nunca estou procurando pessoas que estão satisfeitas com a vida. Essas pessoas, para o meu negócio, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque se elas estão satisfeitas, por que que eu vou chegar lá e você, entre aspas, o diabinho, ficar jogando, sabe, colocando veneno? A pessoa está extremamente feliz com o trabalho dela. E eu ficar lá catucando. Não, mas tem isso, mas tem aquilo, mas aquilo outro, sabe? Eu não vou fazer esse papel. Eu, Jordão, estou procurando pessoas que estão procurando por algo. É a mesma coisa um dentista. Você chegar para a pessoa e falar assim, cara, como é que você se sente com o seu sorriso? Aí o cara fala assim, cara, eu sinto maravilhoso, sabe? Eu amo o meu sorriso. E o dentista olha assim e fala assim, nossa, mas eu acho que tem como, eu acho que dá para ajustar. E eu não gostei muito desse teu dente aqui assim, não. O cara, velho, olha assim e fala, cara, mas eu tô feliz com o meu sorriso. Tá entendendo? Isso serve para tudo, pô. Ah, Jordão, mas às vezes a gente tem que dar uma cutucada para ver se sai uma venda, se a pessoa permitir. Se não permitir, não seja esse cara inconveniente, velho. Se a pessoa estiver extremamente feliz com o sorriso dela, para que o dentista vai ficar catucando? Para falar assim, ah, mas pode melhorar. Se ela não deu brecha para isso, porque existe uma coisa, fala assim, pô, eu acho ok, velho, eu acho de boa meu sorriso, cara, mas pode ficar ainda melhor, sabia? Aí é uma coisa. Agora a pessoa chegar super feliz, cara, eu tô extremamente feliz com o meu sorriso, e a pessoa fala, ah, mas não tá 100% ainda não, sabe? Dá para virar um sorriso de artista. Pra quê, velho? Pra que a gente vai fazer isso? Muitas vezes a gente faz isso no desespero, achando que só tem aquela pessoa como cliente. Só tem aquela pessoa para quê? Para prospectar. Estão dando para entender sim ou não? Então é isso. Avançou o sinal do 0 a 10? Cara, apresenta teu projeto, apresenta teu produto, apresenta teu serviço. Próxima etapa.
E é aqui onde as pessoas morrem. Follow-up. Decora essa palavra, follow-up. O que é follow-up, João? Contato. Não significa isso. Eu que traduzi. Essa é a tradução do Jordão. Contato contínuo com o prospecto. Lembra o que eu falei sobre quem aqui, uma vez na vida, comprou uma bola de futebol? Todas as vezes que alguém que você tem conhecimento, que você tem contato, que conversa contigo sobre várias coisas na vida, e que você sabe que essa pessoa vende bola de futebol, no dia que você for comprar uma bola de futebol, você vai comprar com quem? Com ele. E aí é aqui onde entra a visão de a venda nunca é um ponto final. Se você fizer o follow-up muito bem feito, ou seja, aquele relacionamento, o contato, conversar, bater papo e tudo mais, você começa a fechar vendas de uma maneira extraordinária e com muita intensidade. E mais uma etapa do funil. Opa, tem mais um aqui. Funil aqui. Aí. Mais uma etapa do funil. Sabe qual é? Negociação. É aqui onde você vai falar as condições, prazos, preços. E um ponto bem interessante que por exemplo, no meu negócio, onde eu oferto uma oportunidade de renda extra, na qual a pessoa vai caminhar comigo e aprender junto comigo. Qual que é um ponto muito interessante no meu negócio, por exemplo, e que pode ser no seu também? Garantia. A pessoa que está comprando aquele produto ou serviço de você, ela quer saber a garantia que ela tem. E esse ponto, para mim, é um dos pontos chaves de sucesso na minha negociação. Por quê? Porque eu chego para qualquer pessoa que eu estou prospectando e eu falo, olhando no olho dela, eu te garanto que caminhando junto comigo, fazendo o que eu te direcionar, seguindo o meu funil validado, você vai ter resultado 100% de certeza. Eu te garanto 100%. E essa garantia, no meu caso, porque eu sei do que eu faço, eu tenho expertise naquilo que eu faço, eu tenho conhecimento no que eu faço, e outra, na época que eu não tinha conhecimento nenhum, que foi quando eu comecei, sem conhecimento, sem habilidade, eu fazia o cara rodar porque eu entendia que aquele cara confiou em mim. E eu pegava ele na mão e falava, cara, a gente só vai parar de fazer quando tu tiver resultado. Quando tu tiver resultado, aí beleza, eu posso até soltar a tua mão e tu decide se quer continuar ou não. Isso serve para tudo. Você adequa a garantia ao teu produto ou serviço. E o penúltimo, fechamento, ou seja, conclusão de venda. Você tem que entender que sim, você algumas vezes vai ter que trazer aquele senso de urgência. E você tem que ser estratégico nisso. Principalmente em relação a quanto mais, por exemplo, aí eu vou falar do meu negócio de novo. Quanto mais cedo a pessoa começar a empreender, mais cedo ela vai estar colhendo os frutos. Vamos começar. Vamos acelerar. Eu já passei a garantia, já passei as condições, já passei o prazo de pagamento, tudo. Vamos começar para ontem. Se a vontade dela de mudar de vida, de crescer, de avançar, for na mesma proporção.
E esse daqui que é um dos pilares que as pessoas mais pecam. E o último, pós-venda. Você sabe qual é a coisa mais valiosa de um cliente seu? O custo de aquisição do teu cliente é altíssimo. Ele é a coisa mais valiosa que você gastou muita energia, muito tempo e muito dinheiro para trazer ele. Por que não cuidar bem feito depois que ele pagou o produto ou o serviço? Se depois que ele pagou o produto ou serviço, ele pode permanecer contigo por um bom tempo. Vou dar um exemplo no meu caso de novo. No meu negócio, para um empreendedor continuar fazendo parte do negócio, ele precisa estar ativo. E para estar ativo, ele precisa fazer uma compra mensal. Quanto que eu gastei de energia para trazer esse cara? Muita energia. Quanto que eu gastei de dinheiro, de me locomover para a casa da pessoa, para reunião, enfim, tempo e tudo mais. Muito. Por que que quando esse cara entra no negócio, eu não faço um pós-venda muito bem feito com ele? E ele acaba indo embora. E esse cara podia estar há 3, 4, 5 anos comigo, trabalhando comigo. Então, entender que o pós-venda, ele é tão importante quanto a venda. Vocês estão entendendo, sim ou não? E aqui é um negócio que pode mudar a vida de vocês para sempre. Existe um vendedor amador que sai na loucura, abordando pessoas e tal, etc. E existe o processo de venda muito bem feito, de maneira profissional, te coloca em patamares extraordinários. E o processo de venda muito bem feito é exatamente esse funil que está na frente de vocês agora. Se você quer ser uma pessoa muito bem-sucedida em qualquer área que você decidir seguir profissionalmente, se você implantar esse processo de venda, você consegue ter muito resultado na sua vida. Dá trabalho, Jordão? Dá muito trabalho. Mas muito mesmo. Mas vale a pena. Porque o resultado é na mesma proporção. Então, a aula de hoje foi justamente falando sobre vendas, toda a visão de venda. E eu quero falar para vocês e deixar uma última frase, que é o seguinte: a única semente no processo de venda que te conecta com o futuro, ou seja, te permite ver que nunca vai parar, é a prospecção. E foi por esse motivo que eu, Jordão, me tornei um especialista em prospecção. Porque eu entendi que, por mais que eu fosse profissional, todos os outros processos dependia de uma pessoa querer ou não, naquele momento, aquilo que eu estivesse oferecendo. Mas a prospecção só dependia de mim. E eu falei, cara, eu não vou abrir mão de ser um expert em prospecção. Vocês estão entendendo? Então é isso, turma. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quem gostou aí, dá uma nota aí de 0 a 10 o que você achou da aula de hoje. Mas é isso, turma. Brigadão por mais um dia, por mais uma aula. Eu espero de coração ter ajudado vocês. E não acabou, tá? Tem muita coisa boa ainda. Muita coisa boa. Essa mentoria, eu tenho certeza que vai virar muitas chaves de vocês.
Conte comigo. Brigadão por tudo, por tudo, por tudo. E amanhã tem mais, no mesmo horário, 9 horas da noite. Não perde. Tamo junto. Bate um print aí, me marca lá no Instagram se fez sentido para você. Coloca uma mensagem na qual fez sentido na aula de hoje, no aprendizado. Obrigado por tudo. Um beijo grande. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Valeu, galera. Tamo junto.